Olá! Hoje a gente vai mergulhar em alguns pontos do livro Mil Perícias, do Edivaldo Nunes. A ideia é assim, tentar entender melhor como funcionam as perícias técnicas no direito do trabalho aqui no Brasil, sabe? Focando em insalubridade, periculosidade, acidentes. E ver por que essas avaliações são tão importantes para todo mundo, trabalhadores e empresas. E claro, qual o papel do perito nisso tudo? Pois é, e esse ponto é chave. O próprio prefácio do livro já diz, né? Decisões, sejam administrativas ou na justiça, elas precisam mais do que só conhecer a lei. Elas dependem, e muito, de informações técnicas. E é aí que entra o perito, uma figura essencial nesse processo todo. Certo. Mas então, por que exatamente o perito é tão determinante? O que ele traz que, sei lá, o advogado ou o juiz não conseguem suprir sozinhos? Olha, o perito, que geralmente é um engenheiro de segurança ou médico do trabalho, como a CLT mesmo define, né? Ele tem um conhecimento técnico para ler a realidade do trabalho. Ele vai lá no local, ele observa, mede, analisa e traduz tudo isso, o ruído, a química, o risco físico, o que for, para um laudo. Esse laudo aqui faz a ponte, sabe, entre aquela realidade complexa e a decisão do juiz. É uma área que mistura um pouco de tudo: engenharia, medicina, direito. E como o autor até comenta, é difícil achar material didático bom sobre isso. Então a experiência desse profissional vale ouro. E falando nesses riscos, o livro foca muito em dois conceitos: insalubridade e periculosidade. Poderia explicar um pouco a insalubridade primeiro? O que seria isso na prática? Claro, a insalubridade que está lá no artigo 189 da CLT e é detalhada na NR15, ela tem a ver com a exposição do trabalhador a agentes que fazem mal para a saúde. Podem ser agentes físicos, tipo ruído alto, ou químicos, como poeira tóxica, ou até biológicos, né, contato com doenças. O ponto principal é que essa exposição acontece acima dos limites que a norma permite, ou às vezes pela própria natureza do agente, sabe? O dano costuma aparecer com o tempo, a médio ou a longo prazo. Aí o perito avalia se precisam medir a quantidade, avaliação quantitativa, ou se basta constatar a exposição qualitativa. E isso gera um adicional no salário, que pode ser de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, dependendo do grau. Entendi. Então a insalubridade é mais ligada a um desgaste contínuo da saúde. Mas e quando o perigo é mais, assim, direto? Uma ameaça súbita? É aí que entra a periculosidade, né? Exatamente. A periculosidade. Essa está no artigo 193 da CLT e na NR16. Ela cobre atividades com risco acentuado e imediato. Pensa em quem trabalha com explosivos, líquidos inflamáveis, eletricidade de alta tensão, ou mesmo quem enfrenta risco constante de violência, como vigilantes. Aqui o foco não é o dano que vai se acumulando, mas o perigo que está ali na hora, que pode ser fatal. E o adicional é diferente, é fixo, 30% sobre o salário base do empregado, sem contar outros acréscimos. E não tem grau, ou é perigoso ou não é. A lógica é essa. Interessante essa diferença. Mas e na prática, como fica? Por exemplo, se alguém está exposto aos dois tipos de risco, um que desgasta a saúde e outro que ameaça a vida, pode receber os dois adicionais? Essa é uma ótima pergunta e mostra como a interpretação da lei evolui, né? O livro até toca nisso. Tradicionalmente, a CLT dizia que tinha que escolher um. Mas olha, com base na Constituição, que garante direito à saúde e à segurança, o entendimento mais recente dos tribunais, principalmente do TST, tem ido no sentido de permitir sim a acumulação, desde que, claro, as causas dos riscos sejam diferentes, independentes uma da outra. Isso mostra uma busca por proteger mais o trabalhador, né? Ir além da letra fria da lei. Faz sentido. Mas imagino que aplicar tudo isso no dia a dia gere casos bem curiosos. O autor mesmo fala que já periciou de tudo, de hospital a cemitério. Deve ter cada situação. Como aquele caso que você mencionou antes, do motorista de caminhão com tanque de combustível extra. Como funciona isso? Ah, sim. O caso 8. Ele é perfeito para mostrar a complexidade de aplicar a NR16. A regra geral diz que transportar inflamável acima de um certo limite é perigoso. Ponto. Só que tem uma exceção para tanques originais do veículo
e tanques suplementares certificados que são para consumo próprio do caminhão. Mas aí vem a interpretação do TST. Se a capacidade total somando o tanque original e um suplementar que não seja certificado direitinho ou que funcione mais como reserva do que para consumo imediato, passar de 200 litros, aí o TST tem entendido que a exceção não vale. Vira transporte de inflamável e pronto. Periculosidade. Nossa! Então, um detalhe técnico como a certificação de um tanque ou o jeito que ele é usado pode mudar completamente se a atividade é perigosa ou não. Exatamente, muda tudo. Isso só reforça como a perícia precisa ser cuidadosa, olhar os detalhes, conhecer a norma, mas também como os tribunais estão interpretando aquilo. E isso define direitos, deveres, impacta a segurança, a saúde e, claro, o bolso de todo mundo envolvido. Bom, então, para a gente ir fechando essa análise do Mil Perícias, fica bem claro, né? As perícias técnicas são fundamentais no nosso direito do trabalho. Elas são essenciais para avaliar os riscos de forma objetiva, para saber diferenciar o que é um dano à saúde mais lento daquilo que é um risco de vida imediato e para garantir que as NRs, como a 15 e a 16, sejam aplicadas corretamente. Perfeito. E pensando um pouco além, né? O livro nos deixa com uma provocação interessante para o futuro. Ele mostra a complexidade de hoje, com as normas atuais, mas o trabalho está mudando numa velocidade incrível. Automação, home office com novas interfaces, nanotecnologia trazendo materiais que a gente nem conhece direito. A pergunta que fica é: como garantir que os critérios de hoje para definir insalubridade e periculosidade e o próprio trabalho do perito vão dar conta de proteger as pessoas desses novos riscos, riscos que talvez a gente ainda nem saiba que existem? Esse desafio de manter as normas e as práticas atualizadas parece que vai ser cada vez mais central para a segurança e saúde no trabalho daqui para frente.